A encarnação. Por que Deus se fez homem? William Buckstein. Quando você decide conhecer alguém, geralmente quer saber de onde esta pessoa veio e como ela é. Essas informações estão longe de ser triviais. Pelo contrário, elas se tornam a essência que pulsa no coração do relacionamento. Quando fazemos as típicas perguntas para conhecer alguém, sobre Cristo, encontramos as respostas na doutrina da encarnação, uma palavra que significa simplesmente encarne. A encarnação descreve o que aconteceu quando a segunda pessoa da Trindade deixou a bem-aventurança do céu por cerca de 33 anos para entrar, como um de nós, na complexidade da condição humana. A doutrina cristã histórica da encarnação pode ser expressa em algumas frases simples que a Igreja Ocidental codificou no Credo Atanasiano por volta do século VI. Cristo é um verdadeiro Deus. Jesus de Nazaré é da mesma substância que o Pai, igual a ele em divindade. Credo Atanasiano 26:33. Cristo não é um Deus menor. Quando a segunda pessoa da Trindade se fez homem, Deus não se comprometeu nem se transformou em algo inferior ao que era. Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Ele é o resplandor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. Deus se revela como um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas são coeternas e coiguais. Credo Atanasiano 26. Na encarnação, Cristo não renunciou à sua glória como a serpente troca de pele. Ele velou a sua glória na humanidade. Quem vê Jesus, vê a Deus. João 14:9. Cristo é o verdadeiro homem. Jesus não é quase como nós. Ele não chegou tão perto de experimentar a plena humanidade quanto Deus poderia chegar sem chegar até ela. Ele tinha um corpo e uma alma reais, porque era verdadeiramente humano. A concepção de Jesus foi extraordinária, Mateus 1:20. O restante de seu desenvolvimento como homem foi mundano e humano. A Bíblia descreve seu nascimento de maneira muito típica. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Ele foi nutrido pelo corpo de Maria. Ele amadureceu pelas mesmas fases que os outros. Ele estava sujeito à dor, ao prazer, à fome, à sede, à fadiga, à decepção, ao sofrimento e à morte. Ele pensou, raciocinou e sentiu como um homem. A Bíblia afirma claramente: em tudo era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Hebreus 2:7. Porque somente como um homem real, Cristo poderia ser em tudo tentado, como nós, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Cristo é um só Cristo, com natureza humana e natureza divina, e essas naturezas não se misturam. Em Cristo, Deus acrescentou a si a nossa humanidade, sem deixar de ser Deus. Destacando a relevância da encarnação, o Credo Atanasiano transita perfeitamente da pessoa de Cristo para a sua obra. Durante todo o ministério terreno de Jesus e na eternidade, Cristo, o Deus-homem, garante a salvação aos seus eleitos. Ele age como homem porque é o homem que precisa de salvação. Mas para um mero ser humano, por mais que seja imbuído de auxílio divino, o chamado do dever é demasiado grande. Somente Deus poderia prover a solução para o homem. Em Cristo, Deus e o homem se encontram e os pecadores são salvos. Chamar a encarnação de relevante soa quase condescendente, mas precisamos reconhecer a íntima conexão entre essa importante doutrina e a piedade pessoal. Enquanto não compreendermos que Cristo é Deus encarnado, o Antigo Testamento permanecerá uma coleção de histórias sobre como homens e mulheres lutaram com o chamado à fé. A encarnação nos ajuda a ver que o Antigo Testamento prepara o terreno para que Deus volte a viver com o homem, como fez no Éden. Em cada página do Antigo Testamento, Deus promete um libertador humano, que é também mais forte do que Satanás. Um servo sofredor e um rei ungido.
A realidade de Deus conosco é explicada e aplicada em todo o restante das Escrituras, começando com Mateus. O Novo Testamento não é simplesmente uma coleção de instruções éticas, ou mesmo um comentário sobre a vida de um certo nazareno. É a história real do que aconteceu quando Deus veio aos homens para que pudessem pertencer a Ele. O Novo Testamento é a resposta à expectativa do Antigo Testamento sobre um Redentor. Somente em Cristo encarnado, todas as promessas são respondidas com um retumbante sim. Precisamos conhecer Cristo como Ele realmente é, Deus e homem em uma só pessoa bela e gloriosa. Perto do último capítulo da história, João ouviu estas palavras do céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Isso torna Deus acessível. No Antigo Testamento, Deus era acessível somente por meio da mediação de profetas, sacerdotes, tabernáculo e templo. Nenhum israelita podia ver Deus propriamente. João 1,18. João Calvino disse que a revelação de Deus antes de Cristo era como um esboço a lápis. Em Cristo, Deus tornou-se acessível a nós de uma forma muito familiar. 6 vezes no início de sua primeira carta, João diz, nós o vimos. 1 João 1, do 1 ao 4. Durante o ministério terreno de Jesus, o majestoso Deus do céu e da terra clamou às multidões, venham a mim. Mateus 11, 28. Se você quer saber como Deus é, estude a Cristo. Como escreveu Richard Phillips, a postura, o tom de voz, a atitude e a reação de Jesus aos acontecimentos na terra eram os de Deus. Deus é semelhante a Cristo. Revela o nosso único mediador. No Monte Sinai, Israel precisava de mediação. Eles estavam justamente aterrorizados com os trovões de Deus. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Deuteronômio 5:25. Deus deu a Moisés como mediador temporário, que admoestou o povo a buscar um mediador melhor. Deuteronômio 18:15. Sobre o homem Jesus, Paulo escreveu mais tarde, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Em sua humanidade, Cristo sofreu o nosso julgamento pelo pecado. Em sua divindade, ele suportou esse julgamento até o fim.